Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Revisando com Questões, nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria focado nas provas de revalidação médica, especialmente a prova da UFMT, da USP e do INEP. Pessoal, vamos lá, hoje o que a gente vai colocar em pauta? Um tema que, de acordo com a incidência, a gente não vai considerá-lo nem como uma incidência muito alta nem alta, mas vamos considerá-lo como uma aposta. Uma grande aposta aí para as próximas provas de revalidação, tá legal? O tema de hoje é um tema que não é tão comum a gente estudar na faculdade, especialmente para quem estudou fora do Brasil. Às vezes, dependendo do país que estudou, nem vai ver isso, ou vai ver muito pouco, tá legal? Mas é um tema que é uma aposta, é um tema que já caiu na prova do INEP, já caíram duas questões relacionadas a isso. Hoje a gente vai falar então sobre acidentes por animais peçonhentos. Tá legal? O que a gente vai fazer? Tem 6 questões para comentar, eu vou dar um panorama geral para vocês. A gente vai focar basicamente nos acidentes ofídicos, nos acidentes escorpiônicos e nos acidentes aracnídicos, tá? Então esses 3 realmente é o grande foco dos examinadores. Vamos lá, vamos começar então por algo que é muito importante, especialmente quando o examinador vai fazer uma questão. O que ele vai pegar ali? É muito comum, especialmente pensando ali no contexto do SUS, pensando no contexto das provas de revalidação, a gente pegar coisas que têm uma importância epidemiológica, né? O examinador não vai pegar aquela doença que é extremamente rara no Brasil. Normalmente ele pega algo que realmente tem uma certa importância epidemiológica, tá legal? Vamos lá. Tem um dado de 2018 que foram registrados 173 mil casos de acidentes por animais peçonhentos no Brasil. Aqui, sendo que 52% desses acidentes por animais peçonhentos são causados por acidentes escorpiônicos. Então, sem dúvida nenhuma, os acidentes escorpiônicos eles são bastante relevantes devido a ser mais do que a metade dos acidentes. Segundo, 16% por acidentes por aranhas, 15% acidentes ofídicos. Então, temos lá no topo, pensando no número total, 52%, ou seja, mais da metade causado pelos escorpiônicos, e o número de acidentes causados por aranhas e cobras são bem parecidos, 16% e 15%, então não dá tanta diferença. O que vai ser muito importante também a gente pensando? A gente tem os números totais. Agora a gente vai falar sobre a mortalidade. Isso, sem dúvida nenhuma, também é um dado extremamente importante, relevante, que o examinador tende a utilizar quando vai fazer uma prova. Então, para vocês terem uma noção, a cada 1000 casos de acidentes por aranha, um paciente morre, tá? A cada 700 casos de acidentes escorpiônicos, um paciente ou uma pessoa morre. E a cada 200 casos de acidentes ofídicos por cobras, um morre, tá? Então, se a gente for pensar na mortalidade, sem dúvida nenhuma, os acidentes ofídicos, os acidentes por cobras, são muito, muito importantes. Então, a cada 200, um paciente morre. Vamos lá. Vamos falar então um pouquinho sobre a abordagem. A gente tem que diferenciar o que é uma abordagem principal e o que é uma abordagem inicial. A gente vai falar de acordo com cada uma desses acidentes, tá? Mas aqui é importante a gente já abrir um pouquinho que a abordagem principal dos acidentes por animais peçonhentos consiste na aplicação do soro antiveneno específico. Isso é fato. A gente vai ver lá na frente que nem todos os acidentes necessitam do soro antiofídico, tá legal? Antiofídico não, perdão, do antiveneno específico. Vamos lá, eu dividi então essa apresentação inicial em 3 partes. A primeira, a gente vai falar sobre os acidentes ofídicos. Vamos lá, vou falar aqui alguns nomes que talvez vocês nunca tenham ouvido antes. Tem uns nomes bem estranhos, botrópico, laquético, elapídico, tá? Então, vamos lá. Ao longo do vídeo, vocês vão ver eu falar bastante. Em algum momento você fala, opa, agora já estou mais habituado, já sei o que é botrópico, já sei o que é laquético. Vocês vão ver, tá legal? Vamos lá. Então, no Brasil, pessoal, temos 4 grupos de serpentes venenosas de importância, de relevância. O que nós temos? Número 1, o botrópico. Botrópico, a gente vai colocar ali entre parênteses a jararaca, tá legal? É o mais comum.
Se a gente pensar em porcentagem, 86% dos casos aproximadamente dos acidentes ofídicos são causados pela jararaca, tá? Ou seja, botrópico. Segundo, crotálico. Crotálico, entre parênteses, a cascavel, tá legal? Aproximadamente 10% dos casos. Terceiro, laquético, que aí seria surucucu. Tem uma porcentagem bem baixa, eles acabam nem especificando isso, tá? E o elapídico, que é, entre parênteses, a cobra coral. São ainda mais raros comparado com o laquético, tá legal? Então, o que nós temos? Se a gente for pensar nas cobras, a jararaca é o botrópico, a cascavel é o crotálico, a surucucu é o laquético e a coral, que é aquele lá que tem extremamente baixos casos, são acidentes raros em números, é o elapídico, tá legal? Então vamos lá, a gente vai falar várias vezes sobre isso, vocês vão chegar lá. Quanto à letalidade, então a gente sabe que o botrópico é o grande, pensando em porcentagem, o grande número de acidentes causados por acidentes de cobra, de mordedura de cobra, é o botrópico. Mas não necessariamente o botrópico é o que mais mata, tá? Então, de acordo com a letalidade, o que nós temos? O pior de todos, o que realmente causa mais mortes, é a cascavel, ou seja, o crotálico. Segundo, o laquético, ou seja, a surucucu. O terceiro, aí vem o botrópico, e o quarto, o elapídico, tá? Então, não esqueçam isso. Qual que causa mais casos? Botrópico, segundo, crotálico. Normalmente é isso que a gente precisa saber. Primeiro, botrópico, segundo, crotálico. O que tem uma maior letalidade? Primeiro, crotálico, segundo, laquético e lá o terceiro, o botrópico. Tá legal? Então é isso. Tentem lembrar disso, que isso realmente é algo que vai ajudar vocês nas questões. A gente tem dois tipos de diagnóstico, pessoal. Isso também é relevante. A gente tem o diagnóstico de certeza e o diagnóstico presumível. Quando a gente vai, na maioria das questões, elas têm características bem semelhantes. Vocês vão ver que isso é muito comum, ele colocar um quadro clínico e a gente ter que identificar o que causou aquele quadro clínico. Qual tipo de acidente, qual animal peçonhento está causando aqueles determinados sinais e sintomas. Então aqui, pensando no diagnóstico de certeza. Certeza a gente vai ter do acidente ofídico quando tem um reconhecimento do animal causador. Ou seja, vamos supor, o animal foi morto, a pessoa foi, pegou o animal, levou, identificou o animal. E o presumível? Presumível é o que acontece na grande maioria dos casos. É feito pela história, pelo exame físico, pela avaliação dos efeitos do veneno no paciente e na maioria dos casos deve ser suficiente para a determinação do soro correto. Você fala, pô, Cauê, mas será que é tão fácil mesmo fazer esse diagnóstico diferencial? Se é um acidente botrópico, elaquético, difícil, né? Assim, inicialmente é, pessoal, tá? Realmente parece ser muito mais difícil do que realmente é, pelo menos nas provas, tá? Na minha clínica, na minha prática clínica, sinceramente, eu nunca vi não chegou nenhum paciente para fazer esse diagnóstico diferencial. Nas provas, à medida que a gente vai estudando, a gente chega uma hora que fala, opa, legal, dominei, não vou mais errar esse tipo de questão, tá legal? A tendência é que vocês cheguem nesse ponto, é isso que é o objetivo do vídeo. Então, a conduta, lembra que eu falei para vocês que existe a conduta do tratamento principal e a conduta inicial, são diferentes. Em relação à conduta inicial, o que nós temos? O grande objetivo do tratamento inicial é o transporte assim que possível para o local que disponha do soro antiveneno. Isso, sem dúvida, é o mais adequado. Só que não é tão simples, né? Segundo, diminuir a absorção do veneno. E terceiro, prevenir complicações. Então, primeira coisa, pensando numa questão discursiva, por exemplo, a gente sempre vai tentar prover o transporte. Assim que possível, levar para o local que possua o soro antiveneno. Segundo, diminuir a absorção do veneno. E terceiro, prevenir as complicações. Agora, como que a gente deve fazer isso? Vamos lá. O paciente ele deve ser deitado e aquecido. Vamos supor, uma pessoa teve uma mordedura,
por animal peçonhento, não necessariamente mordedura, né? Mordedura não é o termo correto, mas teve um acidente por animal peçonhento, pensando numa cobra. Então o paciente deve ser deitado e aquecido, o local da picada deve ser lavado com água e sabão, pode-se fotografar a serpente, mas não deve tentar recolhê-la, tá? Por quê? Porque tem um risco, né? Nesse movimento de tentar recolher essa cobra, a pessoa que tenta fazer essa tentativa, ela pode sofrer um novo acidente. Na verdade, não um novo, mas um outro acidente. Então, isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes as pessoas ficam afobadas, falam, não, tem que pegar essa cobra para poder levar para o hospital, para levar em determinado local para saber qual o veneno que vai ser utilizado. Não deve ser feito isso, tá legal? Então, o ideal hoje, né, é muito acessível que a gente tenha um celular com uma câmera, então tirar uma foto, isso seria o ideal, é o que está preconizado, tá legal? O torniquete, ele não é recomendado, tá? O membro deve ser imobilizado com elevação passiva, tá? E articulações estendidas. Pessoal, isso aqui eu peguei no livro de emergências clínicas da USP. Então, assim, é algo bastante novo, é algo que a gente pode confiar, tá legal? Quanto a essas condutas. Acredito que pensando em prova, nenhuma prova vai contra isso, tá? Em relação aos exames laboratoriais iniciais, claro que isso vai poder ter uma série de alterações, mas a gente pensando numa clínica inicial ali, os exames laboratoriais iniciais, a gente vai pedir creatinina, eletrólitos, troponina, hemograma, TP, TTPA, fibrinogênio, urina de rotina, tá legal? Então esses são os exames iniciais, é a lista dos exames iniciais. Quanto à conduta, a gente já viu que a conduta, o ideal, que seja feito o soro antiveneno específico. Só que o soro ele não é tão fácil, né? Não é simples assim, pegar, se o paciente está fazendo uma trilha, simplesmente falar, opa, traz o soro aqui que eu vou fazer o soro antiveneno específico. Não, né? Normalmente isso acaba sendo um dos últimos passos ali que a gente consegue fazer. Então, pensando que chegou no hospital, está sendo colhida a história, sendo feita a anamnese, a gente já pode ir tomando algumas condutas, tais como uma hidratação, uma analgesia, os antieméticos, em alguns casos realmente é bastante importante, verificar quanto à vacina antitetânica e o soro antiveneno específico, tá? Então, aqui eu até coloquei em números, número 1, 2, 3, 4 e 5. Mas isso é muito dinâmico, né? O paciente chegou, você está tirando a história clínica desse paciente, opa, vamos abrir um sorinho, vamos hidratar, vamos fazer já uma analgesia, vamos fazer uma medicação, o antiemético, já vamos verificar se esse paciente tem antitetânica, não tem, já vamos fazer, e já pegou a história clínica, identificou acidente botrópico, opa, vamos fazer o soro antiveneno específico, no caso botrópico, por exemplo, tá legal? Então, assim, tem muito de ser dinâmico, não é assim, vamos hidratar, agora espera, agora vamos fazer analgesia, vamos esperar 10 minutos, vamos fazer o antiemético. Não, né? É tudo extremamente dinâmico, tá legal? Em relação às características, vamos lá, vamos falar então de cada uma desses 4 tipos de serpentes que são mais comuns no Brasil. Então, se a gente for pegar lá, o que tem o maior número de casos é o botrópico, lembrando que é causado pela jararaca. Qual que é a característica desse acidente? De causar uma necrose, tá? Vocês vão ver que isso é bastante importante, especialmente para as questões, e é legal a gente diferenciar a partir disso. Vou bater bastante nessa tecla. Então, assim, o veneno botrópico, basicamente ele mas ele possui 3 ações principais, que aí seria a proteolítica, a coagulante e a hemorrágica, tá? Tem alguns acidentes botrópicos que o paciente sente simplesmente uma dor e não apresenta uma clínica, não apresenta sinais sistêmicos, tá? Pode ser uma manifestação local. Nessa manifestação local, a gente espera encontrar um edema, um sangramento, um eritema e dor, tá? Tem alguns casos que evoluem para um quadro sistêmico, que aí pode ter uma hemorragia, um choque, o paciente pode ter anúria, pode ter sinais aí de necrose, tá? Então a gente sempre coloca, principalmente nas provas, é comum ele colocar um caso um pouco mais complicado, né? Um paciente que vem tendo uma piora com um quadro bastante florido ali, com uma série de informações.
Então é comum ele colocar, por exemplo, um quadro sistêmico. E pensando nessa classificação, o necrosante a gente associa com o botrópico, tá legal? Vamos lá. Depois a gente vai falar do crotálico. Pensando no crotálico, pensando nas provas, a gente sempre vai diferenciar assim, pessoal, isso ajuda muito, tá? Então, o que é necrosante? O que causa ação necrosante? O que causa ação neurotóxica? Então, pensou em acidente ofídico, vocês vão pensar ali nesses dois. Opa, qual tipo de cobra vai causar sinais neurotóxicos e qual que vai causar sinal necrosante, tá? Pensando para a prova, isso vai funcionar muito bem. Então, o botrópico, a gente viu lá que é o necrosante. Quanto ao crotálico, ele tem ação miotóxica, neurotóxica e coagulante. Então, em relação àquelas duas classificações que eu falei para vocês, ou a gente vai encaixar em neurotóxico, ou nós vamos encaixar ali em necrosante. Então, o crotálico a gente vai encaixar no quadro de neurotóxico, tá legal? Então, o paciente ele pode apresentar manifestações tais como facies miastênica, ele pode ter uma visão turva, ele pode ter pitose, ele pode ter uma oftalmoplegia, ele pode ter uma paralisia do palato mole. Isso é menos comum, tá legal? Tá ali no rodapé do livro, mas pode ocorrer uma paralisia do palato mole, uma diminuição do reflexo de vômito e disfagia, tá? O mais comum é essa ação neurotóxica, pensando nas fases miastênicas, a visão turva, a pitose e a oftalmoplegia. Isso é o que mais tende a cair nas provas, tá legal? O acidente crotálico, ele também tem essa ação miotóxica. Então, o paciente pode ter uma mialgia, muita dor, ele pode apresentar uma urina vermelha, uma urina marrom, ele pode ter uma oligúria, uma anúria, mas aí já seriam sinais realmente sistêmicos, mais complexos aí, o paciente realmente tem uma evolução bem ruim da doença. No caso do acidente, tá legal? Então, vamos lá. Botrópico, a gente vai ter basicamente necrosante, crotálico, neurotóxico. Não esqueçam isso. Em relação ao laquético. Laquético a gente vai colocar na coluna do necrosante. Então, necrosante, laquético e botrópico. O que nós temos aqui? O laquético, lembrando que é o tipo de cobra, é a surucucu. Tá? Pensando na ação do veneno, vai ser uma ação proteolítica, coagulante e neurotóxica. Sendo que, dentro dessa ação, realmente a gente vai focar mais nessa parte necrosante, tá legal? É muito comum que tenha uma dor local intensa no lugar do acidente. O paciente pode apresentar edema, pode apresentar um sangramento profuso no local da picada, uma sudorese profusa, uma dor abdominal intensa e o rebaixamento do nível de consciência também pode ocorrer, tá legal? Efeitos vagomiméticos, então diarreia, vômito, bradicardia, hipotensão, um choque. O que a gente vai fazer de diagnóstico diferencial? Por ser do necrosante, tanto botrópico quanto laquético, qual que é a grande diferença entre os dois? Se a gente for fazer a diferença do laquético para o botrópico, o laquético ele costuma ter hipotensão e manifestações clínicas do trato gastrointestinal. Então, você colocou ali que o paciente apresenta alguns sinais de necrose, você vai pensar no necrosante, você vai avaliar isso. Opa, a PA do paciente está 80/40, 80/50, ele tem ali manifestações gastrointestinais, você vai descartar um pouquinho botrópico e vai ficar com o laquético, legal? Vamos lá. Quanto ao ilapídico, aí a gente vai pensar em neurotóxico, tá? Então, a gente vai fazer essas duas colunas. Quais têm ação neurotóxica, quais têm ação necrosante. Lembrando que o necrosante a gente vai ter o botrópico e o laquético, e pensando em neurotóxica, a gente vai ter o crotálico e o ilapídico, tá legal? Então isso ajuda muito, pessoal, tá? Tentem realmente não esquecer disso, tá? Isso realmente vocês vão ver que para as questões ajuda muito, a gente consegue ir ali trabalhando com as alternativas e não é tão difícil a gente descartar. Pensando no acidente lapídico, é o que é mais raro, bem raro mesmo, pensando em números, tá? Claro que ocorre, mas em números realmente é raro,
que o paciente pode apresentar? Normalmente ele apresenta náusea, vômitos, sudorese, pode apresentar pitose, também palpebral, facies miastênica, dificuldade de deglutição, paralisia muscular e respiratória, tá? Então, realmente, a gente vai poder ter essa dificuldade de diferenciar o que é um acidente crotálico e o que é um acidente lapídico, tá? Vamos lá. Então, depois a gente vai ver mais uma vez, mas a grande importância dos acidentes ofídicos. A gente vai terminar aqui agora, depois a gente vai voltar só nas questões. O que a gente vai pensar? 4 grupos de serpentes mais importantes. Sim, 99,9% das questões, se for colocar acidentes ofídicos, vai colocar esses 4 grupos, tá legal? Então a gente tem lá o botrópico. Botrópico, qual a importância dele? Ele é o mais comum, aproximadamente 86% dos casos. Segundo, crotálico, ele é o segundo mais comum, com 10% dos casos. Qual a importância do crotálico? A letalidade, ele tem a maior letalidade, tá legal? Terceiro, laquético. O laquético é importante? Tá lá, né? Laquético e láptico. Então a gente tem que saber. Pensando em letalidade, aí sim, aí realmente é bastante importante, o que é mais letal. Crotálico, segundo mais letal, é laquético, tá legal? Se a gente for fazer na nossa coluna lá, o que é necrosante, o que é neurotóxico? Necrosante, botrópico e laquético. O que é neurotóxico? Crotálico e lapídico, tá legal? Então, não esqueçam disso, isso é bastante importante, isso vai ajudar bastante a gente na resolução das questões, tá legal? Vamos lá, vamos para o 2 agora, vamos falar dos acidentes escorpiônicos. O que nós temos? No Brasil, é muito comum a gente ter acidentes por escorpião amarelo, também chamado de Titis cerulatus. Ele é distribuído na Bahia até o Paraná e é adaptado ao meio urbano. A gente tem também o escorpião marrom, que também é bastante comum, que é o Titis baiensis, presente em todo o país, exceto a região norte. Legal? Então, pensando no veneno escorpiônico, ele já é diferente do veneno ofídico. Então, o veneno ele atua basicamente em canais de sódio, provocando despolarização e liberação importante de neurotransmissores. Então, o que os acidentes escorpiônicos, o veneno vai causar? Ele vai causar, então, uma liberação importante de neurotransmissores, tais como catecolaminas, acetilcolinas, dentre outros. Legal? Principal manifestação, isso é muito importante, é a dor, pessoal. O botrópico causa dor, o lapídico causa dor? Pode causar, sem dúvida, né? Mas aqui o escorpiônico normalmente causa uma dor que é bem característico também, tá? Que se instala quase imediatamente. Pode ser acompanhada de parestesia, eritema e sudorese ao redor da picada. A gente tem 2 tipos de classificação. A gente vai classificar o acidente escorpiônico como leve e também como moderado e grave, tá? Nos casos leves, podem ser tratados com anestesia local, tal como a lidocaína, e observados por 4 a 6 horas. Não necessariamente esse paciente tem que ir na unidade de saúde, precisa ir para o hospital. Em muitos casos, é apenas feito o anestésico, por exemplo, a lidocaína, e o paciente fica bem, tá? Nos casos moderados e graves, aí nesses casos sim, deve receber o soro antiveneno. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a sintomatologia aí desses casos, tá legal? Vamos lá. A espécie responsável pela grande maioria aí dos acidentes escorpiônicos no Brasil é o Titis cerulatus, ou seja, o escorpião amarelo. Tá? Então, pensando na epidemiologia, realmente o Titis cerulatus, escorpião amarelo, é o mais importante. O soro anti-escorpiônico ele não está indicado para todos os pacientes, como eu falei para vocês, apenas para os casos moderados ou graves. E quem são esses pacientes? Vamos lá. Então, é fácil saber quais são os quadros leves. São aqueles que cursam apenas com dor e parestesias locais. O paciente tem dor, parestesia local e mais alguma outra coisa. Aí já não é mais considerado um leve, tá? Então, qualquer coisa que seja diferente disso, dessa dor e da parestesia local, se o paciente tiver, por exemplo, náusea, vômito, cialorreia, arritmia cardíaca, taquicardia,
já vai caracterizar um quadro moderado ou grave, tá? Sendo que deve ser levado à unidade de saúde e muito provavelmente esse paciente vai necessitar aí da administração do soro anti-escorpiônico, tá legal? Em relação algo que também é bastante importante é a idade, né? Se a gente for pensar nos quadros clínicos sistêmicos, quadros mais graves, é mais comum que ocorra em crianças com menos de 10 anos de idade, tá legal? Então isso é algo que também eles cobram na prova, de alguma forma isso também vem na prova, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então se aparecer lá que houve um acidente escorpiônico com uma criança de 2, 3, 9 anos de idade, assim a gente vai ficar realmente imaginando que foi um caso mais grave, um caso sistêmico que vai ter necessidade de usar o antiveneno escorpiônico. Em relação ao CIVD, né, a coagulação intravascular disseminada e insuficiência renal aguda, ela podem ocorrer nas complicações, né, num quadro aí sistêmico, porém não são complicações frequentes, tá legal? Pode ocorrer? Pode, mas não necessariamente vai ocorrer, não são muito frequentes, tá legal? A espécie responsável pela maioria dos acidentes escorpiônicos no Brasil é o Titius cerulatus, escorpião amarelo, já falei para vocês. Costuma haver reação extremamente dolorosa no local da picada. Então, vocês imaginem que a gente tem lá uma questão para identificar qual tipo de acidente foi. Tem uma parestesia local e tem uma dor bastante forte. Opa, aumenta muito o risco de ser apenas um acidente escorpiônico classificado como um acidente leve. Tá legal? Vamos lá, vamos para o terceiro então, ó, o acidente aracnídeo. É bem curtinho. No Brasil a gente tem 3 gêneros aí bastante importantes. Esses são realmente os que são cobrados nas provas. Tá legal? Em relação aos sinais do acidente aracnídico, quais são? A hiperemia e nodulação no local da picada, tá? Após alguns minutos. Então não é aquela coisa, picou, já apareceu. Não, normalmente após alguns minutos. Em raros casos a gente pode ter lesões necróticas. A gente vai ver aí dentro esses 3 gêneros qual que é mais comum ter lesões necróticas, tá? Então a gente tem 3 nomes bastante estranhos também, pessoal. A gente tem lá o Foneutria, Lochoceles e Iatrodético, tá? Então, se está ouvindo isso pela primeira vez, realmente você fala, pô, Cauê, nunca vou conseguir lembrar desses nomes. O que é aranha marrom? O que é a viúva negra? O que é a armadeira, né? Então vamos lá, ó, Foneutria. Foneutria é a armadeira, tá? Então Foneutria entre parênteses armadeira. O que é característico da aranha armadeira? É ela ser neurotóxica, tá legal? Ela normalmente causa uma dor local, podendo causar um ataque cardíaco, uma sensação de inquietude também, tá? A Lochoceles, essa é o tipo que mais aparece nas provas, pessoal. Vou deixar aqui em negrito para vocês, porque realmente isso é o que é mais cobrado. A Lochoceles. A Lochoceles é aranha marrom, tá? Pode causar trombose na microcirculação com isquemia local e, consequentemente, por que ela é tão importante? Porque é tão cobrada a Lochoceles? Porque ela pode causar aí a necrose tecidual e a dor intensa, tá? Então, vi um quadro clínico lá de acidente aracnídico com necrose tecidual, uma dor intensa. O que pode acontecer também é a anemia hemolítica. Vocês vão ver que isso também é bastante abordado na prova. Paciente com anemia hemolítica após um acidente aracnídico, não tem que pensar, Lochoceles, tá? E o iatrodético? Vamos lá, iatrodético é o acidente causado pela viúva negra. Pode causar, a viúva negra então vai causar uma contratura facial, pode causar aí um trismo, uma retenção urinária, uma hipertensão, uma taquicardia ou mesmo uma brade. Dor é um sintoma muito comum no local da picada, sendo que tem essa característica de irradiar para o dorso. Então ela tem uma irradiação, é um pouco diferente. Tem uma dor local, mas irradia? Opa! Irradia ou não irradia? Irradia. Então eu vou pensar aonde que irradia? Irradia para o dorso, irradia para o tórax, para a região abdominal. É mais característico do acidente ali por iatrodético, tá legal? A mialgia ela pode ocorrer
na forma sistêmica, se tem aí um avanço, realmente o paciente tem um caso mais grave, tá? Então a gente vai ficar aí com a viúva negra, basicamente a contratura facial, o trismo, ataque, brade que pode ocorrer, a hipertensão arterial, a retenção e especialmente isso, tá? O sintoma muito comum no local da picada com irradiação, tá? Então essa irradiação realmente vai nos ajudar a fazer o diagnóstico diferencial. Então é isso, pessoal. Vamos agora então começar a resolução a partir das questões. Questão número 1, da USP de Ribeirão Preto. Vamos lá, são questões boas, questões bastante interessantes aí pra gente, tá legal? A gente tem aí um menino com 5 anos de idade, procedente da zona rural, que chega na emergência com história de picada por animal não identificado. Logo em seguida, apresentou vômitos, sudorese e sonolência. Ao exame físico, o paciente apresenta-se em mau estado geral, descorado, acianótico e hidratado. Os olhos apresentam pitose, palpebral, boca seca, ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações. Frequência respiratória 30 incursões por minuto, frequência cardíaca 130 batimentos por minuto, pulsos cheios, tempo de enchimento capilar igual a 2 segundos. Pressão arterial 10/6, abdômen plano, normotenso, indolor, fígado e baço não palpáveis. Hipotonia de musculatura e midríase, tá? Diante desse quadro clínico, o soro antiveneno, diante desse quadro clínico, qual soro antiveneno você optaria? Olha a responsabilidade, né? Imagina isso, pessoal. Você não sabe, né? Se tem história clínica, você não sabe se foi um acidente botrópico, se foi um acidente crotálico, se foi escorpiônico ou mesmo por aracnídeo, né? Então, fica uma responsabilidade muito grande, né? Você vê isso. Por isso que é tão importante, tá? Você fala assim, não, isso daqui ocorre só no interior. Não necessariamente, né? A gente viu que tem vários locais aí do Brasil que pode ter esses animais. Então, a gente tem que ter uma ideia boa disso, realmente. Por isso está tendo, cada vez está sendo mais cobrado nas provas. Legal? Então, esse é o tipo de questão que a gente tem que acertar, né? Tem que saber, porque realmente ali para fazer o diagnóstico diferencial, a gente não pode errar isso. O que nós temos? Nas provas, normalmente é isso que é cobrado, tá? Quase sempre nesse formato, que ele solicita o diagnóstico diferencial entre os acidentes. Então aqui, basicamente, a gente tem uma picada por animal em meio rural, que logo em seguida iniciou um quadro clínico grave associado a um quadro neurológico de pitose, hipotonia e midríase, tá? Então isso é bastante importante. Inicialmente, a gente pode eliminar tanto a letra D quanto a letra B. Por quê? A gente vai descartar o acidente por escorpião e o acidente também por aranha, tá? Pois ambos não provocam quadros neurológicos. Não é comum de causar um quadro neurológico como esse da questão, tá? Quando raro, eles fazem aí contraturas musculares. Esse é o mais comum, pensando no acidente escorpiônico e aracnídeo. Tá? O que a gente vai ficar então? A gente vai ficar em dúvida qual acidente ofídico ocorreu nessa questão. Vamos lá, lembra que a gente tinha que diferenciar em 2 colunas? O que é necrosante, o que é neurotóxico? Então, uma forma da gente organizar o pensamento para matar essa questão seria exatamente isso: dividir as clínicas causadas pelas picadas de cobra em necrosante e neurotóxica. Tá legal? Se a gente pegar as necrosantes, lá, botrópica, por exemplo, no local da picada, a necrose, edema e bolhas. Isso é o mais característico. Não necessariamente vai ser exatamente assim, mas pode ocorrer. E os neurotóxicos? Restrição à liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, resultando em fraqueza, características como diplopia, turvação visual, face miastênica, que nem eu tinha falado para vocês. Então, vamos lá, vamos lembrar. O que é necrosante? Necrosante botrópico e laquético. O que é neurotóxico? Crotálico e elapídico, tá legal? Então, vamos dividir ali em 2 colunas. O que é neurotóxico? O que é necrosante? Então, basicamente, com essa divisão que eu tanto ressaltei para vocês, a gente já conseguiria matar essa questão, tá legal? O paciente ele apresenta aí sinais neurotóxicos. Então, a gente tem aqui, alternativa A, antibotrópico? Não. Antiloxoceles? Aranha? Não. Anticrotálico? Isso, sem dúvida, né? E o antiescorpiônico?
Não. Então, alternativa C seria a correta, uma questão aí relativamente tranquila, desde que você esteja isso muito bem na cabeça, tá legal? Vamos lá, questão número 2. Questão número 2, a gente tem uma mulher, deixa eu só ressaltar para vocês, também é da USP de Ribeirão Preto, tá? Então a gente tem uma mulher de 24 anos de idade, atendida na sala de emergência, refere dor em pé direito após ter sido picada por um animal há cerca de 6 horas. O paciente não conseguiu identificar o animal. Exame físico, bom estado geral, corada, anictérica, acianótica, afebril, presença de hiperemia, petequias e edema moderado em pé direito. Sistema cardiovascular, respiratório, neurológico e abdômen sem alterações. Frequência cardíaca 90, PA 11/8. A imagem do pé da figura, ele pergunta, a hipótese diagnóstica mais provável é... Vamos lá, então a gente tem aqui a foto não nos ajuda muito, né? Basicamente a gente tem o que foi nos dado, uma hiperemia, uma petequia e edema moderado, tá legal? Então aqui ele dava-nos para fazer o diagnóstico diferencial entre um acidente botrópico, um acidente crotálico, um acidente por fonéutria e um acidente por loxoceles, tá? Então basicamente eu colocava aqui o fídico e aracnídico. Se a gente pegar uma mulher que apresenta aí dor no pé direito após ter uma picada por animal há cerca de 6 horas, em bom estado geral, corada, anictérica, cianótica, febril, com hiperemia, petequias e edema moderado no pé, sem outras alterações de outros sistemas, a gente vai ver que a mulher ela apresentou apenas sinais locais, ou seja, ela não tem sinais sistêmicos, tá legal? Alternativa A falava do botrópico, lembrando que o botrópico é da cobra jararaca. O botrópico, vamos lembrar, é o mais comum dentro dos acidentes ofídicos, aproximadamente 86% deles. Quanto à letalidade, é o terceiro, né? Então tem o primeiro, o segundo, só o terceiro que é o botrópico, tá? Então, essa clínica de dor, de fato, a maioria dos casos cursa com manifestações locais, pensando no acidente botrópico, tá legal? Porém, alguns realmente pode complicar e o paciente pode ter manifestações hemorrágicas, necrosantes, isso realmente pode acontecer. Essa é a alternativa correta, tá? Então, esse caso é um acidente causado por animal botrópico, tá? Por que não as outras? Vamos trabalhar as outras então. O acidente crotálico pela cascavel, muitas vezes não há dor, tá? Então, isso é uma característica. Normalmente dói, mas assim, não sempre, tá? O crotálico tem essa característica de muitas vezes não ter dor. A minoria dos casos cursa com manifestações locais, então essa é uma diferença aí comparado com o botrópico, e a maioria tem sintomas neurológicos e musculares, tá? Então, lembrando lá, o acidente crotálico, ele vai apresentar ali sintomas neurológicos e musculares, lembrando que é neurotóxico e mielotóxico, tá? Miotóxico, perdão. Então, a gente vai descartar o crotálico. A C, acidentes por fonéutria, lembrando lá que a fonéutria é a aranha armadeira, lembrando que o paciente normalmente apresenta bastante dor, uma dor imediata à picada, tá? Intensa e que leva a taquicardia, uma brade, pode ter sudorese também. Então, assim, é algo relativamente imediato, não é que nem aqui. O paciente tem, após ter picada de 6 horas, apresenta todos esses sinais e alterações. Depois de 6 horas, né? Se fosse com a aranha armadeira, seria diferente a dor, tá? A D, o que está errada? Por que não é um acidente por loxoceles, aranha marrom? No caso, a maioria dos casos cursa com manifestações locais, pensando realmente no acidente por loxoceles, porém, o tipo de acidente tem característica de ser progressiva, ou seja, o paciente apresenta uma dor e vai tendo uma piora do quadro clínico, tá? O início é lento, com uma evolução que piora aos poucos, podendo atingir um pico ali que a gente coloca entre 24 e 48 horas da picada. A lesão ela pode desenvolver um centro escuro e deprimido, culminando em uma escarra seca que pode causar uma úlcera, tá? Posteriormente. Isso é bem característico da loxoceles.
E também, além disso, tipicamente, não exclusivamente é indolor. Assim, por enquanto, temos 6 horas. A gente pensando que tem 6 horas de evolução e a paciente cursa com dor, ainda não podemos estabelecer com a hipótese diagnóstica principal do acidente por aranha marrom. Ou seja, a grande dúvida era essa, se era um acidente causado por um animal peçonhento botrópico ou Alochoceles, tá? O que nos ajuda muito é isso, ó. Além disso, tipicamente, não exclusivamente, é indolor. Assim, por enquanto, só temos 6 horas de evolução e a paciente cursa com dor. Ainda não podemos estabelecer o acidente por Alochoceles como principal, tá? Vocês vão ver que quando é acidente por Alochoceles, ele coloca os detalhezinhos, por exemplo, a anemia hemolítica, para a gente realmente fazer o diagnóstico diferencial, tá legal? Essa questão é aquela questão que realmente fica em dúvida, a dúvida era para ficar entre a A e a D, tá legal? Vamos lá, questão número 3, também da USP de Ribeirão Preto. A gente tem um homem com 54 anos de idade, etilista, sem outros problemas de saúde, que procurou atendimento em pronto-socorro por picada de animal desconhecido. Olha lá, novamente, em membro inferior esquerdo há cerca de 2 dias, enquanto trabalhava, olha isso, esquerdo há 2 dias, enquanto trabalhava em área rural na proximidade de Ribeirão Preto. Após o acidente, apresentou dor local e, após cerca de 12 horas, notou a formação de eritema e bolha hemorrágica associados com febre, calafrios e náuseas. Então, a gente tem um quadro aí de 2 dias, né? E esse tipo característico é eritema, bolha hemorrágica associado a febre, calafrios, náusea, exame físico BEG, bom estado geral, no entanto ele está descorado, uma cruz em 4, continua hidratado, acianótico, ictérico, uma cruz em 4, pele, lesão cutânea mostrada na figura abaixo. A figura aqui não vai nos ajudar muito, né? Está um pouco escura. Ausculta pulmonar e cardíacas normais, frequência cardíaca 92, PA 13/8, abdômen dentro da normalidade, hemoglobina 9,5, VCM 94, ou seja, alterado, HCM 31, dentro da normalidade, GB 18.000, 5% de bastonetes, plaquetas 180.000, LDH 2.300 alterado, a bilirrubina indireta 2,5 alterada, bilirrubina direta 0,28, creatinina 1,6 alterada, ALT normal, AST alterada, o INR 1,2 dentro da normalidade, TTPA 1,12. Qual é o agente etiológico mais provável? Vamos lá. De acordo com o que nós vimos, não seria tão difícil a gente fazer esse diagnóstico diferencial, tá? O que ele colocava para a gente como alternativa? Ele colocava Alochoceles, colocava botrópico, foneutria e crotalos, tá? Esse quadro típico mais arrastado é mais característico, sem dúvida nenhuma, do acidente por aranhas, tá legal? Alternativa A, Alochoceles. Além de característica progressiva da evolução da lesão local, 12 horas, nesse paciente apresenta elevação de bilirrubina indireta, DHL, HB11, icterícia, denotando aí uma provável anemia hemolítica, né? Se a gente tem isso, pessoal, a gente vai pensar em Alochoceles, tá? Não tem muito o que pensar. Então, de acordo com todas essas informações, podemos fechar o diagnóstico com empeçonhamento por Alochoceles, tá? A B, por que não? O veneno botrópico, ele possui características proteolíticas, né? A necrosante, se a gente for classificar lá nas duas, coagulante e hemorrágica, que predispõem ao CIVD. Sua lesão local pode ter desenvolvimento semelhante da Alochoceles, com dor local imediata, mas aparecimento de edema. Lembra lá que aparecia? Edema, eritema, bolhas de formação progressiva. A gente não tem isso, né? Porém, o grande diferencial aqui é a ausência de anemia hemolítica nesses casos. Então, na lesão, poderia até ficar um pouco em dúvida. Falar, poxa, será que é botrópico? Será que é Alochoceles? Mas esse paciente apresenta aí anemia hemolítica. Acabou, né? Talvez não fique tão claro, mas assim, a gente vê que tem algumas alterações que são sugestivas aí da anemia hemolítica, tá? Então, não seria tão difícil, só tinha que saber esse detalhe. Espero que agora vocês não esqueçam mais. Alochoceles, a gente vai
procurar ali por uma anemia hemolítica. Normalmente, quando o examinador ele quer fazer esse diagnóstico diferencial, ele vai colocar ela, a Loxosceles anemia hemolítica. Legal? A C, por que não é fonêutria? É o gênero que pertence às famosas aranhas armadeiras. Infelizmente não conseguimos enxergar muito bem a imagem, como eu falei para vocês, não está muito boa. Porém, uma característica importante a ser observada nos acidentes com aranha-madeira é a visualização de 2 pontos de inoculação. Então a gente vê ali os 2 pontos de inoculação, isso na prova vai ser difícil de dar uma boa foto, né? Usualmente cursa com dor imediata, associado a edema, eritema, parestesia, sudorese local. 91% dos casos cursa com sintomas leves, tá? E a hemólise não é característica, então não é comum, mesmo sendo um outro tipo de acidente por aranha, no caso a fonêutria, de ter uma hemólise, de ter uma anemia hemolítica. Então, daí é para descartar. A D. As cascavéis do gênero Crotalus apresentam veneno com características diferentes da jararaca. Aqui o veneno é neurotóxico, miotóxico e coagulante, podendo levar a bloqueio neuromuscular. Manifestações locais são um pouco importantes, geralmente não havendo dor local, cursando no máximo com parestesia local. Então, assim, essa era tranquila de tirar, né? A gente viu que não tinha características ali de acidente crotálico, tá legal? Então, a dúvida realmente ficaria entre a B e a C, mas uma questão bonita aí, que a gente sabendo exatamente da anemia hemolítica, a gente iria acertar, tá legal? Vamos lá, questão número 4, questão do SUS São Paulo, uma questão bem tranquila aí, ó. Em relação aos acidentes escorpiônicos, o que nós temos? Alternativa A, o quadro clínico sistêmico é mais frequente em adultos do que em crianças. Ó, eu foquei isso para vocês, tá? Então aqui é só para a gente revisar ali realmente os acidentes escorpiônicos. Não, né? O quadro clínico sistêmico, ele é mais comum em crianças com menos de 10 anos de idade, tá legal? A B, CIVD, insuficiência renal aguda, são complicações frequentes. CIVD e uma IRA são complicações sistêmicas. Ainda bem que não são as frequentes. As mais frequentes são as manifestações locais, tá legal? A C, a soroterapia está indicada nos casos de acidente escorpiônico de gravidade moderada e grave. Perfeito, é isso. Vamos lembrar, o que é leve? Leve é quando tem dor e parestesia local. Ah, tem diarreia, cialorreia. Opa, isso já não é só dor e parestesia. Então já não é mais leve, é no mínimo aí moderada ou grave. Então, aí sim já tem indicação realmente da soroterapia, tá? Então, a alternativa C, bonita, é a correta. A D, a espécie Titius baiensis, o escorpião marrom, ele é responsável pela maioria dos casos de acidentes escorpiônicos. Errado, né? É o C. rulatus, que é o responsável pela maioria dos acidentes escorpiônicos, ou seja, o escorpião amarelo e não o marrom, tá? A E. O quadro clínico local apresentador com intensidade fraca, sudorese, eritema e piloereção. O quadro clínico local, realmente dor e parestesia, tá legal? A dor não necessariamente é fraca, pode ter uma dor bastante importante. Sudorese já não é um quadro considerado como um quadro leve, tá legal? Então, um quadro clínico local de dor, a gente vai classificar, então, basicamente, um quadro clínico, né? Local, a dor e a parestesia. É isso, tá legal? Vamos lá. Questão número 5, questão do INEP, pessoal. Coloquei essas duas últimas aí do INEP para a gente poder ver essas questões. Relativamente tranquilas, questões boas também. No atendimento do pronto-socorro, é admitido um jovem de 19 anos de idade, de origem indígena, que narra ter sido vítima de uma picada de cobra na mão direita, há aproximadamente 30 minutos, relatando dor local. Você constata edema e equimose local. Outros habitantes da aldeia onde reside o rapaz trouxeram a cobra sem vida ao hospital na esperança de que isso pudesse ajudar a identificação da espécie da cobra que o havia picado. Lembrando que isso não é o mais correto. A observação nota-se que a cobra tem fosseta loreal e cauda lisa. Considerando o quadro clínico, as características da cobra e a epidemiologia brasileira dos envenenamentos por animais peçonhentos, que tipo de soro antiofídico deve ser administrado? Vamos lá. Se a gente for pensar nessas características, a fosseta loreal, a cauda lisa, isso nos ajuda, mas isso a gente acabou não vendo muito, que isso daí seriam mais características biológicas, né? Dentro da biologia a gente vê isso bem.
A medicina seria bom de saber também, mas não é tanto o enfoque, mas é bom saber. Considerando o quadro clínico, as características da cobra e a epidemiologia brasileira, aqui vai nos ajudar muito, sem dúvida, né? Dos envenenamentos por animais peçonhentos. Lembrando que a gente tem uma grande diferença, né? Que o botrópico, ele é o grande causador aí de acidentes ofídicos, aproximadamente 86% dos casos, né? Então é muita coisa, é muito disparado, está muito lá na frente o botrópico comparado com o crotálico, que é aproximadamente 10%, tá? Então se a gente for pegar a epidemiologia brasileira de envenenamentos, a gente vai pensar sempre no botrópico, fato, tá legal? Aí ele pergunta, que tipo de soro antiofídico deverá ser administrado? Se você não sabe muito, assim, fala, pô, não sei, vou chutar um que tem uma maior probabilidade. Sem dúvida nenhuma, você vai fazer o antibotrópico, né? Não tem muito o que pensar. 86%, a cada 10 pacientes picados, entre aspas, ali, claro que isso não é uma proporção muito ideal de ser feita, 8 é a partir de botrópico, tá legal? Então, assim, isso não é o ideal, mas vamos imaginar aí que realmente a grande maioria, né? Só para elucidar, é o antibotrópico. Então, a alternativa C, sem dúvida nenhuma, seria aí a mais correta. É uma questão aí basicamente de epidemiologia, que a gente tinha que saber isso. Se eu posso estar errado, pessoal, mas se eu não me engano, depois eu posso até colocar para vocês no comentário no YouTube, mas as que tem Fosseta L'Oreal, botrópico tem, crotálico tem, laquético tem, tá? Se eu não me engano é só elapídico que não tem a Fosseta L'Oreal, que são as cobras corais, tá? Mas depois eu posso estar falando besteira, isso eu acabei não vendo. Posso colocar nos comentários do YouTube, se vocês quiserem também pode colocar isso, tá legal? Então eu acho que o único que não tem Fosseta L'Oreal é o elapídico, comparado com essas daqui, tá? Alternativa C, a correta, bem bacana essa questão, só para a gente realmente falar novamente aí das porcentagens do que é mais importante aí, pensando na epidemiologia dos acidentes ofídicos. Vamos lá, questão número 6, para a gente finalizar. Um menino de 6 anos de idade é levado ao PS em razão de uma picada de aranha na face dorsal da mão esquerda, ocorrida há cerca de 24 horas. Os pais relatam que inicialmente a criança queixou-se de dor local, que melhorou com analgesia oral. Então vamos lá, tem um acidente que ele já colocou para a gente, picada por aranha, uma criança de 6 anos. Opa, isso é muito importante, pessoal, sempre olhem a idade, tá? Então 6 anos você vai imaginar, opa, vai dar alguma complicação. O examinador vai colocar aí algum quadro sistêmico também para a gente poder fazer o diagnóstico diferencial. Hoje pela manhã, no entanto, os pais observaram o surgimento de bolha com piora da dor. A criança descreve como se queimasse. A aranha não foi coletada, mas a mãe descreve que ela era pequena e amarronzada. No exame físico, além da lesão descrita, observa-se palidez e temperatura axilar de 39 graus. Qual aracnídeo está associado ao quadro descrito e qual seria uma conduta adequada? Vamos lá. A gente viu todos esses, ó, Loxosceles, Foneutria e Loxosceles. Então, basicamente, a gente tinha que fazer ali o diagnóstico diferencial entre essas duas, tá? Alternativa A, Loxosceles, debridamento imediato, pois a lesão pode evoluir para a necrose. Pessoal, normalmente a gente não debrida, né? Não é característico isso. Tem uma lesão, a gente viu que tem algumas alterações, vamos debridar. Não, né? Não é a conduta, tá? Foneutria, tratamento tópico da lesão sendo dispensável a soroterapia. Não. Foneutria, soroterapia devido a manifestações sistêmicas tais como febre. Manifestações sistêmicas realmente tem, pessoal. Essa criança ela evoluiu aí para um quadro um pouco mais grave, né? Ela tinha ali inicialmente um quadro de dor que teve uma melhoria com analgesia local. Na manhã seguinte ela apresentou aí esse surgimento de bolha. E aqui não fica tão claro, não tem exames laboratoriais, que nem aquela questão que tinha ali uma anemia hemolítica franca, né? Aqui ele é mais sutil, ele coloca ali a palidez e a temperatura axilar de 39 graus, tá? Então a gente pode ali supor que a criança está tendo aí realmente uma anemia hemolítica, tá? Pensou em anemia hemolítica, Loxosceles, sem dúvida, tá legal? Então espero que isso vocês não esqueçam mais e eu estou torcendo para cair uma questão dessa que vocês vão arrebentar, tá legal? Então, a grande dúvida era entre a Loxosceles
se ia fazer o debridamento ou não. Não fazemos debridamento nesses casos. O correto é Loxoceles, realização de exames laboratoriais. Vamos acompanhar a clínica dessa criança para avaliação da hemólise intravascular, tá legal? Então a gente vai começar a tratar de acordo com realmente as alterações clínicas, lembrando aí que a hemólise intravascular seria um quadro realmente mais complicado. Então, a alternativa D é a correta. Pessoal, então é isso. Fizemos aí 6 questões comentadas, 2 questões relacionadas ao INEP. Essas questões do INEP, vocês podem ver que elas são um pouco mais tranquilas comparadas com essas questões de residência, né? Essas questões são antigas, tá, pessoal? Se não me engano, 2011, 2012 ou 2013. Nos últimos anos não vem caindo, não. Mas é uma aposta. Eu acho que a ideia foi fazer esse vídeo de RCQ exatamente por essa aposta. Eu acredito que possa cair, sem dúvida nenhuma, uma questão relacionada a isso. E se cair, eu acredito que muitos de vocês não iriam acertar, por realmente não ser um tema muito comentado. É algo que a gente vê lá: botrópico, crotálico, laquético, ilapídico, loxoceles. Você fala, pô, Cauê, o que é isso? Né? Não estudei isso, ou eu vi uma vez na vida na minha faculdade. Então, se atentem a esse vídeo. Se cair, eu espero que agora vocês acertem, tá legal? Então é isso. Falamos basicamente acidentes ofídicos, acidentes escorpiônicos e acidentes aracnídicos, tá legal? Um grande abraço, pessoal. Se tiver alguma dúvida, escrevam lá no YouTube, nos comentários, que aí eu respondo para vocês, tá legal? Então, até o próximo RCQ. Um grande abraço e ótimos estudos.